Olá, esse é o Vida Louca, Mente Sã. Eu sou Rebeca Vilela e sigo aqui no Estúdio Leste, em BH, a fim de mais doses de conversa boa sobre o que envolve saúde mental. No primeiro episódio dessa segunda temporada, conversamos sobre o mal-estar na cultura. Cultura, essa estratégia que desenvolvemos para nos proteger dos perigos da natureza, por outro lado, nos limita a liberdade, gerando mal-estar. O mundo do trabalho representa essa realidade. Concentra normas, impõe padrões, parâmetros para as relações, limita impulsos, protela a satisfação. Na temporada anterior, na primeira, nós conversamos sobre o burnout, que é um desafio e tanto para os gestores de empresas de pequeno a grande porte. Até porque esses gestores estão na mesma embarcação e sujeitos às mesmas intempéries desse mar pouco explorado ou talvez pouco dominado. Como assegurar o sucesso do empreendimento e a saúde do trabalhador? Quem vai conversar comigo sobre tudo isso um pouco aqui é o Guilherme Bichechi. Obrigada, Guilherme. Quem me Obrigado a você. apresentou, Guilherme, né? Quem me apresentou você foi o Jacques Fux, que já esteve aqui com a gente, conversando sobre literatura. Jacques é um grande E amigo. grande amigo, É. né? Bacana. E ele vai voltar em breve. A gente E um tá... grande escritor também, né? É, fantástico. Sou super fã, amiga e fã, e ele vai voltar em breve, porque, Que como bom. sugere Freud também, né, no mal-estar, no próprio mal-estar, a gente não pode abrir mão, prescindir dessas construções auxiliares para suportar a vida, né? E a arte é, sem dúvida, uma delas. E eu adoro falar dessas conexões aqui, Guilherme, que é isso, são bons amigos me proporcionando outros bons encontros. Muito bom. Então, bem-vindo, muito Muito obrigado. obrigada. Obrigado a você, é um prazer Obrigada. estar aqui. Queria que você se apresentasse, porque você também une aí arte, filosofia, psicanálise, o Pois é. mundo das organizações. Como é que é isso? Eu tenho vamos dizer, uma trajetória um pouco incomum, eu diria, Sim. né? Eu venho das artes, Uhum. né? Formei inicialmente em arquitetura lá atrás Sim. e sempre tive uma relação com a psicanálise muito forte, por vários motivos. Algumas psicanalistas que, né, fizeram parte da minha formação familiar dentro da família, Uhum. uma frequência ao consultório psicanalítico desde muito cedo. Ótimo. Então, assim, sempre tive questões desde a infância e que me faziam querer ir, né? E eu acabei, né, tentando encurtar um pouco a trajetória Percurso. profissional. Eu acabei trabalhando numa consultoria de estratégia de negócios durante vários anos. E lá dentro, eu não era o melhor analista do ponto de vista analítico no sentido dos dados, né? Porque era uma consultoria que usava muito bancos de dados, análise de numéricas e etc. Então, a minha porta de entrada nunca era a porta da frente. Era sempre a porta dos fundos. Eu entrava pela cozinha. Sim. Ou seja, pelas relações, pela escuta, por aquilo que não era exatamente o que estava colocado como o principal que precisava ser tratado, que precisamos reduzir custo, precisamos aumentar a receita, precisamos aumentar, né, ampliar, crescer, expandir, e que tinham muito a ver com as relações. E eu tive alguns episódios, não foi um nem dois, vários, em que, nos momentos em que eu sentava com o líder, muitas vezes o presidente da empresa, o CEO, e geralmente eram grandes empresas, né, multinacionais, eles deixavam o assunto do trabalho de lado e se abriam pessoalmente. Então, eu tenho um caso, por exemplo, de um CEO que num determinado momento de uma conversa que a gente estava, o projeto andava, era um projeto de redução de custo, com corte de pessoas, muito delicado. E ele precisava tomar algumas decisões muito impopulares. E ele acabou, nesta reunião, que era uma reunião que ele teria que viajar para a sede da empresa na Europa, ele estava se preparando para essa reunião, eu estava ajudando ele. Ele deixou de lado um pouco o assunto e falou
do pai, que tinha sido Olha. sobrevivente do Holocausto, Uau. e que ele, com uma forma de ajudar o pai a tentar transpor, né, ultrapassar o trauma, voltar com ele no campo de concentração de onde ele saiu. E aí ele propôs para o pai a saída. Uau. E eles foram para a Alemanha, para um campo de concentração de onde o pai né, saiu e sobreviveu. Eles foram para lá e o pai, depois dessa visita, ao invés de melhorar, piorou muito. E ele se sentia culpado por isso. Imagino. Então ele se emocionou muito nessa conversa. E ali ele criou uma conexão comigo Sim. que ele não tinha. Eu não era, né, sócio Sim. da consultoria, eu era um gerente. E nessa época ele se conectou comigo num grau que ele não tinha conexão nem com nenhum dos sócios que estavam atendendo a empresa. Isso fez com que ele se abrisse e criasse ali um espaço que eu pudesse atuar de forma com muito menos resistência. Sim. E isso aconteceu algumas outras vezes. Eu poderia contar aqui pelo menos mais 3 episódios muito parecidos. De CEO se emocionando. Você está me falando que você foi chegando na empresa e, de repente, você percebeu que chegava, que a sua escuta, o seu filtro era psicanálise. Era a escuta. Não, eu não sabia. Pois é. Eu percebi isso a posteriori. Sim, isso fantástico. Foi, depois de algumas vezes acontecendo, eu percebi que tinha algo ali. Sim. Eu falei assim, eu quero fazer só isso. Eu quero saber como é que eu exploro isso mais. E aí, dentro dessa própria consultoria, eu comecei a atuar em projetos que tinham a ver com assuntos diretamente relacionados às pessoas. O que são esses assuntos? Alinhamento de times, né, de alto nível dentro da organização, porque você tem dentro de uma hierarquia o top team, né, o time que está lá em cima. Como é que esse time se alinha? Então, esse é um projeto comum de uma consultoria como a que eu trabalhava, atendendo grandes organizações. Um projeto de sucessão, como é que você passa o bastão de uma geração para outra, por exemplo, numa empresa familiar. Sim. Um projeto de transformação de cultura, quando você tem uma cultura que ela não favorece mais o desejo daquela organização de para onde ela quer ir, o que ela quer criar de impacto. Então, são assuntos que estão diretamente ligados à transformação dos indivíduos. Sim. Eu comecei a querer fazer só isso. E isso tomou uma proporção tão grande que eu quis sair para estudar e começar, vamos dizer, uma atuação muito focada nisso. Em paralelo, tinha uma análise acontecendo, uma análise pessoal, e que já tinha 20 anos. Sim. Né? E essa análise me levou também a querer explorar e se eu sentasse na cadeira do analista. Desejo de analista. Então, isso foi mais ou menos há 10 anos atrás. E eu comecei a fazer esse movimento. Então, eu fiz uma formação dentro da Escola Brasileira de Psicanálise, né, na Associação Mundial de Psicanálise. Sim. E, em paralelo, um mestrado na França, que tinha como objetivo aplicar, tem ainda, né, um mestrado que ainda existe, aplicar o olhar da psicanálise às questões empresariais, organizacionais. Sim. As questões de grupo e de como eles funcionam dentro das organizações. Sim. Então, essa é um pouco a minha história. Desde então, eu tenho o próprio consultório, né, que eu atendo indivíduos, né, pessoas de várias idades, vários backgrounds, né, de várias origens, de várias formações. É muito diverso, né? O consultório é muito rico nesse sentido. Sim. Você sabe isso tanto quanto eu. A segunda coisa é que eu, como venho das São artes... Paulo, né? O consultório presencial em São Paulo, não é isso? Isso. Eu moro em São Paulo, já tem 15 anos que eu Uhum. moro em São Paulo. Eu fico entre Belo Horizonte e São Paulo, porque eu sou de BH.
mas moro em São Paulo. Acabei morando um pouco fora do país também, por motivos diferentes. E então eu tenho um consultório em Pinheiros, eu atendo online eventualmente, né? Tem alguns pacientes, inclusive, que estão fora do Brasil. Eu dou aula na Fundação Dom Cabral, então, principalmente programas especiais para alta liderança, tratando de como a arte pode ajudar a liderança a se desenvolver, a arte como uma desculpa ou como um caminho, uma ponte para se discutir coisas que muitas vezes a gente não discute quando a gente trata de forma muito objetiva as questões organizacionais, né? E tem uma pequena consultoria que eu faço exatamente esse trabalho dentro das organizações. Que aí eu pego do início ao fim, quando eu falo do início do problema ou do sintoma, podemos falar. Sim. Né? Reconhecido até, vamos dizer, a cura, seja ela qual for. Então, essa é a minha atuação hoje. Eu tenho esse tripé. E eu gosto disso, Rebeca, porque eu acho que uma coisa alimenta a outra. Sim. Sabe? Essa coisa de estar fechado só no consultório, eu perco um pouco o pulso do que está acontecendo do lado de fora. E eu gosto de sentir esse pulso. Sim. Não, e eu estou adorando essa conversa, porque, como a gente conversou antes, né? Eu te falei, a proposta é também mostrar aqui um pouco a psicanálise fora do consultório. Né? A psicanálise ocupando aí a vida, a política, a cidade, né? Os SUS, como eu brinquei, as empresas. E eu achei muito legal que você já colocou, então, como surge esse trabalho, né? Que é muito de um desejo e do seu processo de análise também. Sem dúvida. Isso é muito fantástico. E quando você coloca ali, eu vi no seu site, que a sua metodologia, está na parte da metodologia lá, Sim. que é o nosso ponto de partida, é o desafio proposto. Isso é muito contra a cultura, sabe? Isso é muito mesmo porta da cozinha, porta dos fundos, Sim, brincar com é um a pouco sua porta dos expressão. fundos, claro. É porque você está quebrando paradigmas. E imagino quando você chega assim para grandes líderes que estão acostumados com passo a passo, com, sabe, um projeto já pronto, estabelecido, prêt-à-porter, como a gente comentou também, e tudo isso aqui vai funcionar, e é nesse tempo, é nesse prazo, é assim, você chega com arte. Né? Você chega escutando, chega pedindo, abrindo, ofertando a escuta, né? Como Lacan fala. É interessante isso. Eu gosto dessa expressão do prêt-à-porter, porque o oposto disso seria alta costura, né? E, de fato, é uma alta costura no sentido de que é um a um. Sim. Não existe uma solução ou uma metodologia que vá servir para todos. Sim. Eu tenho um olhar. Esse olhar é um olhar psicanalítico. Sim. E esse olhar ele precisa ser limpo a cada vez. É só a gente lembrar quando Freud falava, quando você recebe um paciente, você tem que tomá-lo como se você estivesse atendendo pela primeira vez. Então, eu levo isso muito a sério quando eu abordo, ou quando eu sou abordado, né? Quando há essa aproximação com uma organização, porque eu preciso entender o que há de único ali. Sim. Porque, no fim das contas, essa organização, ela chegou até mim, provavelmente porque ela já passou por outras tentativas que não foram bem-sucedidas. Sim. A gente sabe disso porque no consultório também, muitas vezes, o paciente que chega, ele já passou por outras tentativas que não foram bem-sucedidas. Ele está atrás do novo, que não surge. E eu acho que o olhar da psicanálise talvez seja um dos mais potentes para a gente conseguir fazer surgir o novo. Não é uma promessa, é uma aposta. Mas, quando a gente fala de uma empresa, né, é a mesma coisa. Uma empresa doente, ela pode significar muitas coisas. O que seria uma empresa doente, né? As pessoas podem estar doentes, a saúde mental pode estar comprometida. Mas a gente também pode falar que uma empresa doente é uma empresa que não consegue se renovar, não consegue, né, só repete aquilo que ela sempre fez e com o tempo ela vai se mortificando. Né?
não consegue trazer o novo, não consegue inovar, não Uma consegue... nova narrativa, né? Exatamente. Não muda a nova narrativa, não muda o posicionamento. Uhum. Ela está, na verdade, andando de lado Sim. e acaba ameaçando a sua própria existência. E ela vai andando de lado, insiste nesse caminho até que esse sintoma para de funcionar. É interessante porque essa pergunta que você faz, né, sobre esse andar de lado até que o sintoma para de funcionar, às vezes a empresa morre, Sim. sem perceber, a liderança sem perceber o que que ela fez ou deixou de fazer para que aquilo acontecesse. Uhum. Vou te dar um exemplo, para que isso fique mais claro para quem Sim. está nos assistindo. A Nokia, Sim. eu acho que muita gente conhece ou já ouviu falar. Pelo menos quem tem mais de 30 anos, eu acho que já deve ter ouvido falar na Nokia, que é uma empresa de telefonia celular que no final dos anos 90, início dos anos 2000, era a principal marca de telefonia celular do mundo. Eles tinham mais de 50% do mercado de telefones celulares. Eles dominavam o mercado. E a Nokia começou a perceber que tinha uma nova tecnologia entrando, que é a tecnologia do touch, que é essa que a gente usa hoje, né? Sim. Que tem em todas as outras companhias hoje que são bem-sucedidas em telefones celulares. Bom, eles tinham essa tecnologia dentro de casa, só que eles não achavam que ela fosse substituir a que já existia. Eles menosprezavam a chegada de uma disrupção. O que é a disrupção nesse caso? É quando algo novo aparece Sim. e que invalida o antigo, Uhum. torna obsoleto o antigo. Essa é, vamos dizer, a definição do que é disrupção. Então, a Nokia não dá visão para isso. Perdeu esse time. Quando a gente olha para a Nokia internamente, o que estava acontecendo lá dentro? Você tinha uma alta liderança, altamente egóica, Conservadora, achei que você não diretamente conservadora, egóica no sentido de que eles estavam caindo numa armadilha do sucesso. Eles eram muito bem-sucedidos, eles ganhavam rios de dinheiro, os executivos também, né? Então, eles estavam, como a gente usa a expressão, com salto alto sem poder descer. Não desciam do salto. Ou seja, perderam o pulso do chão. Sim. Perderam a conexão com os níveis mais baixos da organização, que sabiam o que estava acontecendo no mercado e, obviamente, no movimento que estava, inclusive tecnológico, que era muito forte. Eles não deram ouvidos para essas pessoas. Sim. Em 5 anos, eles viraram pó. Esse é um exemplo. E aí a gente fala assim, não, mas é porque entrou uma tecnologia nova. Tudo bem, entrou. Mas por trás disso, você tinha uma liderança definindo o que seria dado valor e o que não seria dado valor. E nisso você tem tomadas de decisão completamente equivocadas por uma questão subjetiva. Sim. Isso eu não vou olhar. Por que você não vai olhar? Se isso está acontecendo no mercado. Então, é esse movimento que eu acho que a psicanálise faz, que é fazer o sujeito se escutar, se implicar, se responsabilizar por aquilo que ele está fazendo e falando, e começar a perceber que ele é mais responsável daquilo que está acontecendo com ele do que ele imagina. Sim. É a mesma coisa na organização. Então, se a gente tivesse tido uma abordagem psicanalítica ali, provavelmente eles teriam tido a chance de olhar para si. Então, por que eu chamo de uma crise egóica? Porque é um momento em que eles perdem o espelho. O espelho deixa de existir. Eles perdem a referência de quem eles são. Eles deixam de olhar no espelho. E aí, vamos dizer, a armadilha do sucesso, né? Sim. Essa relação com o poder toma conta.
E isso a gente pode ver em pequena, média e grande escala. Sim. Aí tá, então esse é um caso trágico. É um caso Um final mundial triste. que, inclusive, discutido nas escolas de negócio, né? Agora vamos pensar na empresa que foi caminhando de lado, o sintoma parou de funcionar, detectou ali algum. Você podia falar para a gente só um pouquinho o que é o sintoma, por exemplo, para a gente seguir fazendo essa relação, que provavelmente pessoas que não são da Então, psi vão é legal a escutar gente poder fazer a analogia do iceberg. Eu não sei se você já usou, se o seu público conhece, mas eu gosto muito dessa analogia porque é uma analogia que todo mundo consegue imaginar rapidamente. Sim. Quando a gente olha para um iceberg, a gente está navegando o mar e olha para um iceberg, a ponta desse iceberg, que é o que tem da água para cima, é um pedaço muito pequeno do que é o iceberg. Sim. Ele tem praticamente mais de 90% debaixo da água. Só 10% para fora. É sobre esses 90 que a gente está falando, não sobre esses 10. Esses 10 são o sintoma. É aquilo que aparece. Sim. É aquilo que a gente vê, é aquilo que nos incomoda. Numa organização, por exemplo, a gente está trabalhando para caramba e a gente não sai do lugar. O que está acontecendo? Isso é um sintoma. Ou as pessoas daqui entram e saem com muita frequência. Sintoma? As pessoas estão adoecendo aqui dentro. A gente tem casos de burnout, sei lá, X% da nossa organização tem burnout todo ano. O que está acontecendo? Isso são todos sintomas. Uma organização séria, responsável, ela tenta entender a causa para tratar a causa. Sim. Ou seja, a psicanálise acaba sendo uma das ferramentas mais incríveis ou mais efetivas para conseguir tratar a causa. Então, os sintomas são esses. Podem ser sintomas ligados ao negócio, podem ser sintomas ligados à dinâmica das pessoas dentro do negócio. Sim. Só que a gente já tem provado, inclusive pela própria McKinsey, que é a consultoria de onde eu vim, que quanto mais saúde uma organização tem, mais performance ela tem. Tem uma pesquisa mundial feita uma relação direta, né? Em vários lugares do mundo, com várias indústrias, que prova que quanto maior a saúde, maior a performance. Quanto mais saudável estamos, não só sob o ponto de vista pessoal, e aí ela define várias dimensões do que é saúde, maior é o resultado. E aí, para essa saúde, é preciso mergulhar, né? E o que tem no coração do que é saúde? Liderança. Sim. Tudo parte da liderança. Por quê? Porque se a liderança é quem define para onde o barco vai, se é ela que conduz os times, se é ela que toma as decisões mais difíceis, se é ela que faz ou deixa de fazer os investimentos, se é ela que é e se torna o exemplo do restante de toda a organização, ela está no centro. E toda a mudança precisa começar por ela. Sim. Né? É por isso que a gente acaba atuando muito com a liderança. Porque depois, se essa liderança está preparada, ela mesmo cascateia a mudança para o restante da organização. E o contrário é muito mais difícil. Imagino que sim. Mas eu imagino também que uma liderança egóica, assim, o problema não é comigo, né? O problema é com o outro. Não, aí tem então, um problema vem aqui, sério. Guilherme, cuida ali desse setor da minha empresa, porque ele não funciona. Obviamente você tem esse caso, né? Que é a chegada da análise, né? O problema é o mundo, eu sou ótimo, alecrim dourado, né? E todo mundo... assim. Guilherme, vem aqui, a gente está com um problema. O problema é o seguinte, este time aqui não está funcionando. Sim. A queixa, né? Como se fosse a queixa da análise. Eles não... Assim, eu falo, eles não fazem. Eu estou mostrando aqui e tal, não sei o quê, e nada acontece. Eu estou cansado de mudar o gerente ou o diretor ou não sei quem desta área. Bom, eu escuto. E eu até proponho para ele algo que possa tratar daquilo que ele está falando. Sim. Mas eu faço um pacto com ele no início, que é assim,
você vai fazer parte dessa investigação. Porque se ele não tiver disposto a se incluir no que a gente chama de diagnóstico, essa primeira fase, para a gente reinterpretar o problema, porque ele traz um problema. Sim. O diagnóstico mostra para ele provavelmente um problema mais amplo. Sim. Se ele não topa entrar como parte do problema, eu nem entro para fazer o trabalho. Tá. Eu não topo fazer o trabalho. Vou te dar um exemplo. Eu acho que os exemplos, nesses casos, são bons. Sim, sem dúvida. Uma empresa super bem-sucedida de mídia, com 3 sócios há muitas décadas, criaram um negócio, muito bem-sucedidos, com vários funcionários, atuação no mundo inteiro e etc. Chegam falando assim, nós queremos crescer, a gente está um pouco estagnado. Eu falei, ok, nós podemos olhar para o que é esse lado da estratégia, né, do negócio. Mas nós vamos dar alguns passos para trás. E a minha proposta é que a gente possa fazer um alinhamento entre vocês, entender para onde vocês querem ir, para depois a gente definir como vamos chegar lá. Sim. Começamos a fazer a primeira etapa, não saímos dela. Porque eles não se alinhavam. Sim. Eles não entravam em acordo, cada um queria uma coisa diferente. Aí eles entenderam por que eles não conseguiam avançar. Depois de 1 ano e meio de trabalho, eles decidiram dissolver a empresa. Tá. E cada um seguir o seu caminho individual. Então, o que eu acho que a lente da psicanálise traz Quer é dizer, não deixar o banho-maria. Ótimo. Sabe essa coisa de Sim. amarelo a vida toda? Ou você fica você vermelho. Ficaria insistindo ali, né, em outra... Nesse sentido, é assim, traz o real para cima da mesa. Porque ele é importante. A gente precisa saber o que fazer com o real. Então, eu não vou deixar o real debaixo do tapete. Tirar o véu, né? Tirar essa maquiagem Exatamente. toda ali. Obviamente, eu vou com cuidado, muito cuidado, né? Para que eu possa avançar. Porque, dependendo de como as coisas acontecem, a resistência da organização é tamanha que ela impede o trabalho de continuar. Sim. Então, eu preciso ter o manejo de conseguir trazer questões na hora certa. Porque, senão, assim como numa análise, o paciente vai embora. Vai. Né? Então, na organização é a mesma coisa. Cuidado com a intervenção, né? O momento da intervenção. E eu queria que você falasse mais da resistência, porque eu achei muito interessante também, que é um fundamento muito importante para a análise, né? E Sem dúvida. quando Freud abandona a hipnose, né, e fala não é por aí, tem uma importância na resistência. Ela indica um caminho, né? Tem alguma coisa aí, um acesso ao inconsciente. Sem dúvida. Por que resiste tanto, né? Aí, nesse ponto. Então, vamos falar de resistência, mas eu queria logo antes falar que, vamos dizer, essa aplicação da psicanálise dentro das organizações não é algo que eu inventei, né? Isso vem de muito tempo. Desde os pós-freudianos, com a Tavistock em Londres, a gente tem um movimento de psicanalistas estudando grupos, não só o indivíduo, mas a inserção desses indivíduos dentro dos grupos e o funcionamento desses grupos. Então, vem daí todo esse estudo, a teoria, as pesquisas e a aplicação. Né? Então, dentro dessa linha, desse raciocínio, a gente está dizendo que uma resistência organizacional é uma resistência à ansiedade. Ele quer tratar o sintoma para que aquilo não traga para ele angústia ou ansiedade. E aí a ansiedade e a angústia tem vários nomes, né? Sim. A gente sabe que ela tem inúmeros nomes. Pode ser medo, pode ser fobia, pode ser estagnação, pode ser desânimo, pode ser não estou com vontade de trabalhar, um monte de nomes, né? Que a gente sabe que a angústia tem. Mas essa resistência é basicamente expurgar, a tentativa de expurgar do sistema aquilo que está incomodando. Sim.
Então, na hora que eu inicio um trabalho e que esse trabalho traz, de alguma forma, esse elefante para dentro da sala, a resistência aumenta, o nível de resistência. Por quê? Porque a ansiedade aumenta. Sim. Então, ao trazer aquilo que ele está tentando esconder para dentro, automaticamente a ansiedade sobe. Ao subir a ansiedade, o que ele faz? Ele tenta. Isso tudo vamos dizer, uma reação inconsciente. Não é que ele está fazendo isso de propósito, Sim. pensado. Ele está fazendo isso como uma tentativa de sobreviver, porque ele acha que ele vai ser eliminado do mapa. Ele acha que ele vai morrer. É uma defesa. É uma defesa inconsciente, sem Sim, dúvida. sim. Então, aumenta-se a ansiedade. Para lidar com essa ansiedade, ele aumenta a resistência. Né? Sim. Essa resistência é uma forma dele conseguir conter a ansiedade. Sim. E aí precisa do manejo, né, de um bom manejo, para a gente conseguir ultrapassar a resistência. Se esvaziar nessa angústia. E muitas vezes ela vem através do acolhimento. Às vezes ela vem, bom, então vamos falar de outra coisa por um tempo, para depois voltar nisso. Eu tenho que ter a habilidade de, às vezes, deixar de lado o assunto para tratar de outra coisa. Então, vou te dar um outro exemplo, né? Recentemente, um CEO de uma companhia que estava tendo um problema com o time de liderança direta, os diretores. Relacionamento, vamos dizer, a concordância de para onde eles estavam indo, o que eles iam fazer, como eles iam fazer. E os conflitos começam a aparecer com muito mais frequência. Porque a gente começa a mexer, eles começam a ter mais atrito. Sim. Eles estavam evitando conversar para não ter atrito. À medida em que eu coloco as conversas na mesa, os atritos começam a aparecer com mais frequência. Ele começa a recuar. Falar, isso não vai funcionar, eu tenho que mandar ele embora. Eu falei assim, calma. Nós precisamos dar um tempo para que individualmente as pessoas também possam se movimentar. Vamos ver se você consegue se movimentar, porque você também faz parte do problema. Sim. E se essa pessoa especificamente se movimenta também. E aí o tempo nesse caso é importante, porque não dá para fazer tudo a toque de caixa. Porque o tempo de elaboração não é um tempo cronológico. A gente sabe disso. Sim. E no fim, né, depois de quase um ano, essa diretora acabou se movimentando e trazendo uma dinâmica. Ele se movimentou, ela se movimentou, os outros também se movimentaram. Porque na hora que é um quebra-cabeça, na hora que você mexe uma peça, todas as outras acabam se mexendo um pouco. A gente sabe disso quando um paciente faz tem um posicionamento, uma posição subjetiva um pouco diferente dentro da própria família, como é que a família inteira se movimenta? Sim. Muda ali o giro, né? Dessa Muda o engrenagem, giro. mexe com todo mundo. Mexe. Todas as outras peças. Né? Exatamente. Então, é a mesma coisa. Mexeu e eles estão agora num nível de conversa e com uma possibilidade de abertura infinitamente maior do que eles tinham antes. A chance que eles têm hoje de prosperarem como negócio e até individualmente na satisfação do trabalho é muito maior. Sim. É isso que eu estou percebendo, que você está falando. Então, a gente parte de um macro, né? Parte de uma queixa que é da organização, que é do negócio, né? Mas a partir dessa intervenção, à medida que isso vai penetrando ali, né? Vai acontecendo esse processo, vai chegando no mais íntimo, né? Você vai chegando na pessoa, você vai chegando no sujeito, e para essas questões, então, de relações, né? Relações interpessoais ali. Essa pergunta é muito boa, Rebeca, porque toda mudança, seja ela qual for, ela tem um núcleo. E o núcleo é sempre o indivíduo. Sim. Quando você fala assim, eu preciso que essa organização mude, seja a mudança que for. Cultura não está funcionando, nós não estamos mais faturando o quanto a gente gostaria, o nosso modelo de negócio não funciona mais, precisa ser outro. A gente tem vamos dizer, uma forma de abordar nossos clientes que não está mais vendendo como vendia
há 10 anos atrás, e por aí vai. Tem inúmeros, né, problemas. Sim. É um pedido de mudança, Sim. seja ela qual for. Como essa mudança se dá? A gente vai para o nível individual e depois volta para o nível macro. Então, a gente parte do macro, vai para o micro e volta para o macro. É um movimento de sanfona. Tá. Porque a gente parte do que a organização precisa e quer. Só que quem faz, de fato, a mudança é um a um. E, no fim das contas, tudo tem a ver com as pessoas. Você vai falar assim, não, o processo não está bom. Mesmo que ele esteja bom, as pessoas conseguem estar aderentes a ele? Elas concordam com ele? Elas estão dispostas a fazer? Então, eu acho que é dar às pessoas a importância que elas merecem dentro das organizações. Sim. E aí entra a questão da saúde mental. Sim. Porque se a gente tem, vamos dizer, prejuízos na saúde mental dessas pessoas dentro da organização, não adianta você querer mexer em processo, em tecnologia, em estrutura, em investimento, porque as pessoas não estão aptas a sustentarem essa mudança. Sim. Porque quem sustenta qualquer mudança são elas. Vamos fazer uma transformação digital. Nos últimos 10 anos, mais ou menos, principalmente da pandemia para cá, foi talvez um dos temas mais relevantes dentro das organizações, transformação digital. Como é que a gente deixa de ser analógico e se torna digital? O que é isso, no fim das contas? É sobre pessoas. Vamos trazer tecnologia nova, vamos mudar o sistema, vamos contratar outro fornecedor, vamos virar um e-commerce também, porque a gente só é loja física. Estou dando aqui exemplos variados de várias indústrias diferentes, etc. Ok. Quem que sustenta isso? Quem que bota isso em prática? Quem que faz isso acontecer? Quem que concorda ou discorda? Quem que resiste ou incentiva uma mudança? Pessoas. Sim. São sempre pessoas. Então, assim, a máquina não vai funcionar sozinha. E é o que você falou, a pessoa é muito complexa, né? O sujeito humano é muito complexo. Eu achei interessante quando você tinha me falado anteriormente que a importância dos gestores perceberem, da empresa perceber que o funcionário não chega ali metade dele, né? Isso de não traz problema para o trabalho, não leva trabalho para casa. Que eu te falei que me lembrou a série, né, da Apple TV, que é a Ruptura. Sim. Que é muito legal, porque eles consentem, alguns funcionários consentem e se submetem a uma intervenção cerebral. Então, colocam um chipzinho lá que vai separar a memória. Então, tem um eu interno e um eu externo. Na hora que entra no elevador da empresa, ele esquece da vida do lado de fora. Se tem família, não sabe de nada. Eu acho isso um horror, né? Mas tudo bem. E aí tem todo... É muito bacana a série, todas as críticas que são feitas ali. Assistir. E é bem legal. Mas, assim, só para a gente reduzir isso a esse ponto aqui, porque ela tem ele amplia bastante, mas só não é possível isso, né? E a série mostra isso também, como não é possível, isso é extremamente angustiante, adoecedor, e não dá. Então, não vai dar para acontecer. Né? Então, essa separação, você está dizendo? Não tem como, né? Eu chegar para o trabalho deixando o que aconteceu, deixando isso era uma exigência, isso é uma exigência, vamos dizer, das organizações há 30 anos atrás, dali para trás, né? Acho que hoje não existe você pedir para um funcionário que os problemas pessoais dele fiquem em casa. Até porque o que é pessoal, né? Se o trabalho não é pessoal, onde é que começa um termina o outro? Na verdade, assim, existe um sujeito. Existe um sujeito e ele é um só. Né? E você falou da pandemia, acho que a pandemia, então, escancarou, desenhou, filmou isso, explicitou isso, né? Porque a gente participando de reuniões, de aulas, seja lá o que for, com os livros atrás, os quadros atrás, os gatos passando. Não, os filhos nos colos. Sim, sem dúvida. Então, isso mostrou que, né, é aquele sujeito externo lá da série que é o interno que está trabalhando. Eu acho que a pandemia nos ajudou a humanizar os discursos organizacionais. Mas as práticas, eu não acho que estão ainda à altura do que deveriam estar. Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga que é executiva numa empresa de tecnologia,
E ela falou que um VP foi fazer uma conversa com eles, um vice-presidente, e que perguntaram para ele. Era uma conversa dele com a turma, assim, umas não sei quantas pessoas, 100, 200 pessoas, entre gerentes, analistas, coordenadores, supervisores, etc. E perguntaram para ele assim, como que você pensa a questão da saúde mental? E o que ele respondeu foi, se você está doente mentalmente, trate a sua doença fora. Isso é um absurdo. Isso é um completo absurdo. Porque as pessoas passam grande parte do tempo no trabalho. A dinâmica de trabalho e a forma como elas precisam trabalhar é definida, geralmente, por aquela organização. Né? Se tem algo disfuncional ali dentro, é sistêmico. E precisa ser tratado, e aquela organização precisa se responsabilizar. Então, a gente viu na pandemia, por exemplo, muitas pessoas adoecerem, né? Mentalmente. Por uma questão do isolamento, por uma questão do medo, por uma questão da aproximação da morte, que é uma questão super complexa, a gente sabe, para nós, né, todos seres humanos. E o movimento imediato de muitas empresas foi: vamos aqui criar uma política em que as pessoas possam visitar psicólogos ou psicanalistas ou terapeutas dentro dessa plataforma. Então, começaram a contratar essas plataformas online para as pessoas poderem falar sobre as suas questões. Bom, isso é uma pequena parte da solução. Mas a outra é o que nós vamos fazer? O que é a nossa mudança aqui dentro? Porque isso, de uma certa maneira, pode até assim colocar o problema fora. Claro. Né? Eu vou te proporcionar uma plataforma, tal. Claro. Mas peraí, e eu, né? Sim, e nós? Em que medida eu provoco isso também? Eu, como líder, mas nós, como sistema. O que está disfuncional aqui dentro? O que não funciona mais? O que é esse arranjo que há dentro dessa organização que não está funcionando mais e que precisa mudar? Né? Agora, como a gente estava falando antes, toda mudança ela pressupõe dentro de uma organização um envolvimento e uma responsabilização muito grande da liderança. E muitas vezes a liderança é composta por pessoas que estão estáveis e não querem mudar a estabilidade delas. Estabilidade de cargo, estabilidade de poder, estabilidade de recompensas e por aí vai. E qualquer mudança é trazer instabilidade para o sistema. Então, se esta liderança resiste, como é que a mudança acontece na organização? Não acontece. Não acontece. Ou ela vai pagar o preço lá na frente, né? Ou ela vai dar um jeito de ter só iguais, né? Que aí é matar, vamos dizer, a máxima da diversidade, para que a coisa funcione do jeito que ela quer. Bem ditatorial, né? Esse claro. Modelo. Na verdade, de novo um horror, porque se a gente está dizendo que cada indivíduo é único, mesmo a gente achando que está contratando os iguais, não está, né? Tem algo que você está excluindo para achar que aquelas pessoas são iguais. Fazendo um recorte, né? E colocando num espaço muito apertado, né? Não vai dar certo. Exatamente. Vai escapar para o corpo, ou para algum lugar. Eu acho que essa palavra espaço, Rebeca, é fundamental para essa conversa nossa. Porque se eu fosse resumir o trabalho, é um trabalho de criação de espaço. Que fantástico. É uma expansão de espaço. Sim. Que permite às pessoas fazerem uma transição, porque o que é uma mudança? É sair de um ponto e ir para outro. Independente de onde
eu estou saindo e para onde eu estou querendo ir. Uhum. Para eu fazer essa mudança, o que eu preciso aqui no meio do caminho? Quando a gente fala de mudanças destas ordens, né, que sejam dinâmica de time, cultura, comportamentos, forma de atuação, tipos de conversa que a gente tem e por aí vai, a gente está falando em ampliar os espaços, porque aí as pessoas com um pouco de desconforto, mas também um pouco de segurança, possam sair daqui, caminhar em direção a esse lugar. Porque se elas não têm esse mínimo, elas dão um passo e voltam para trás. Sim. Elas recuam. Porque é uma questão de sobrevivência. É o caso de um gerente, por exemplo, que quer fazer a mudança, acha que precisa fazer, entende que isso está prejudicando ele, o time e a organização inteira, mas ele não dá o passo, porque se ele der o passo sozinho, ele está dando um tiro no próprio pé. Sim. Ele está ameaçando, vamos dizer, ameaçando o próprio emprego dele, o próprio trabalho dele. Porque ele vai se expor e vai se colocar num lugar de mártir, de um movimento que não tem suporte. Né? Então ele recua. Aí, de novo, a importância que você falou de começar isso do topo, né? Exatamente. De ter essa quase uma autorização, né, para esse trabalho. Eu acho que é uma autorização, mas é também é um entendimento de que é a partir dessa liderança que a mudança pode se dar de forma saudável. E efetiva, né? E sustentável. Sustentável, exato. Isso, nesse sentido. Exatamente. Efetivo, sustentável. Exatamente. Porque senão o que a gente tem é deslocamento de sintoma, né? Claro. Tudo bem, contratei um pacote aqui, um passo a passo, derreti esse iceberg aqui, cresceu de novo ali, outro formato. Mas né? é isso que acontece. Essa ponta aqui. Né? E muitas empresas acabam, de fato, contratando soluções diferentes, mágicas, em muitos momentos e com muita frequência, para conseguir lidar com questões que são sintomas. Sim. Mas é o remédio para o sintoma sem saber a causa. É eu tomar o Tilenol ou a Novalgina para tratar a febre sem saber a causa da febre. Ela vai voltar. Vai. Talvez em outro lugar, de outro jeito, com outros sintomas adicionais. Sim. Mas é a mesma coisa. A analogia da medicina, ela é perfeita para isso. Sim. Porque se você não trata a causa, o tratamento não é sustentável. E é por isso que eu acho que a psicanálise, ela tem uma força grande. Porque ela tenta não só colocar a organização em contato com as suas causas, e aí a gente pode falar, inclusive, das causas positivas, porque a gente só está falando de coisas negativas aqui. Mas ela também tem um lado daquilo que é o brilho dela e que não pode ser ameaçado. Porque se você ameaça aquilo que ela tem de único, você está ameaçando a existência dela. Sim. Então, por exemplo, uma empresa que sempre viveu de serviços e, de repente, quer mudar para vender produtos, por exemplo. Né? Bom, tem que fazer isso com muita cautela, porque é uma mudança de essência. Sim. Será que isso é possível? É a mesma coisa, né? Porque o sujeito tem algo que é um núcleo duro. E a organização também tem algo que tem um núcleo duro. E que é imutável, que é o osso, né? O osso. É... Aí que tá, o detalhe é o que saber fazer, né? O que fazer com o osso. O que saber fazer com o osso. Mas a gente não pode jogar o osso fora e colocar uma prótese. Não. Porque isso é, de alguma forma, ir contra
a questão da singularidade. Sim. Eu adoro essa coisa da singularidade, porque eu acho que as organizações também são singulares. Sim. Não são só os sujeitos. Uhum. Pode estar no mesmo ramo, né? Mas cada Exato. um é um, né? Sem dúvida. Essa visão é muito legal, Guilherme. E achei muito bacana porque a partir desse trabalho, então, amplo, de visão de mercado, de visão a partir do empreendimento, né, consegue chegar no indivíduo, no sujeito, e nessa aposta de que ali ele também vai ser beneficiado desse ponto Sem da dúvida. saúde. É Porque ele vai ter esse espaço também, ele vai perfeito. ter essa... Perfeito. Você sabe, acho que você trouxe um comentário que me ajuda a localizar algo que é fundamental em qualquer processo de mudança dentro de uma organização, que é o seguinte: entendendo que uma mudança pressupõe mudanças individuais, as mudanças individuais pressupõem ganhos individuais. Sim. O sujeito só muda no momento em que ele entende que ele tem benefícios pessoais Sim. na mudança. É. E isso não é ilegítimo. Não. Isso é mais do que legítimo. E é fantástico. Então, à medida em que ele entende que fazer a mudança vai ser bom para ele, de forma um pouco egoísta, Uhum. ele começa a se movimentar em direção à mudança. Mas eu vou te falar que eu vi no seu site, eu vou até pedir para você falar também, né? Onde te encontra, tal, seu material, mas um pouco que eu vi lá de depoimentos de algumas pessoas, de uma empresa onde tem um vídeo, né, com uma intervenção que foi feita, um trabalho com uma equipe grande, até me pareceu. Mas eu fui prestando atenção no depoimento das pessoas, não sei se elas perceberam que estavam falando isso, desse ganho pessoal. Uhum. Como eu fui transformado nesse processo que foi apresentado como proposta de cima, né? Eu sou funcionário, eu tenho que participar desse momento. Sim. Não sei até como é feito esse convite, mas mais ou menos compulsório, imagino, em um determinado momento. Você faz parte desse time. Dessa equipe que você vai participar. E ver, não sei se as pessoas ali percebiam que elas estavam falando isso, desse ganho pessoal, de como eu fui transformado nesse processo que tem a ver com o que não é necessariamente meu pessoal, colocando de novo esse pessoal entre aspas. Foi bom você ter lembrado, porque uma mudança, assim como a gente vê, inclusive dentro dos consultórios, eu estou fazendo esse paralelo o tempo todo, porque esse paralelo é o paralelo que foi feito para que fosse possível aplicar a psicanálise, né, nas organizações. Uma mudança, ela não se dá sob o ponto de vista racional. Porque senão vira vamos dizer, um processo que não se sustenta e que não traz uma mudança ou uma retificação subjetiva. Ótimo. Né? Ela se dá sob o ponto de vista emocional. Sim. Não é aqui. Não. É aqui, ó, na pele. Sim. Não é? Tem um pouco de sofrimento. Né? Tem dor. Não dá sem sofrimento, não tem jeito. Mas não é uma mudança que, agora eu entendi, então agora eu vou mudar. Não é sobre isso. Não. Por isso o inconsciente. Ainda bem, né? Ainda bem que a gente não é tão simples assim, né? Não, ainda bem porque há a possibilidade de surgir um novo ali. Isso. As organizações também se surpreendem com resultados que elas nunca esperavam que elas teriam de um processo como esse. Né? Eu tenho casos de empresas que dobraram o faturamento depois de um trabalho como esse. E não fui eu que fui lá mexer no faturamento, não. Eu fui lá mexer em outra coisa. Só que destravou algo no sistema que o sistema inteiro começou a fluir melhor. Então, voltando ao que você trouxe, uma mudança, na hora que o sujeito percebe que ele também se transformou, ele está dizendo sobre algo que tocou ele. E tocar não é racional. É tocar o corpo. Toca no corpo. Sim.
esse trabalho ele toca no corpo. Uhum. Porque as pessoas precisam se expor. Elas precisam falar aquilo que elas nunca disseram ou nunca Sim. tiveram coragem de dizer. Uhum. E aquilo que elas nem sabiam, né? Elas escutam coisas e percebem no outro um ser humano. Uhum. Porque até então ela só escutava números, É. planilhas, metas, alta performance. produtos, processos, sistemas e por aí vai. Uhum. Mas tem um sujeito ali. Tem. E ele está falando. Ele está falando. É uma aposta no sujeito, isso, inclusive, né? É uma aposta no sujeito. É uma aposta no sujeito. É uma boa forma de você. Gostei. Acho que é o que você está falando. Né? Inclusive, o sujeito organizacional. Sim. A entidade organizacional. Uhum. Porque ela não pode ser só vítima do que a liderança quer dela. Sim. Ela tem uma voz própria. Ela tem uma história. Sim. Né? Você pode pegar qualquer empresa. Tiveram várias pessoas que passaram por ela e ela se manteve ali. Uhum. Então a gente precisa assujeitar a empresa. Uhum. Dar voz a ela. Sim. Também. Eu adorei isso demais. Eu sou muito suspeita, muito apaixonada por essa peste da psicanálise, né? Como disse o Freud. E a gente estava conversando antes de gravar, falando como Lacan deu uma humanizada na loucura quando ele aproxima e nos inclui, né? Falo, eu estou me colocando no nós porque eu sou uma neurótica aí de carteirinha. Mas nos inclui nessa loucura também, nossa, de cada um. Claro, Então, acho que o que você está fazendo... Não é que todo mundo é louco? Aqui, não é que todo mundo é louco? Que bom, olha só. Então, acho que é o que você está fazendo também, assim, propondo aqui, trazendo para a gente, né? Isso que você colocou aqui, que já tem muita gente que faz há algum tempo, que é também humanizar esse processo que muitas vezes é enxergado como essa visão até bíblica, né, do trabalho como um castigo, como algo pesado, esse labor, assim, de repente humanizar isso e falar assim, tem um desejo aí, né? Sem dúvida. Pode ter um sujeito que tá vivendo ali nesse processo, nesse ambiente de trabalho, ele não está só cumprindo um papel como se fosse externo mesmo, né? Claro, claro, Rebeca, isso acaba trazendo benefícios para a própria organização, porque à medida em que aquele sujeito está inteiro, ele se entrega também inteiro. Sim. Ele coloca o potencial dele ali a serviço. Porque agora a gente tem essas expressões né, de demissão, são todas em inglês, né? Porque essas definições são todas em inglês, mas que são as demissões silenciosas, que são os pedidos de demissão silenciosos. O que são isso? O que é isso? É o sujeito que está dentro da organização e ele não faz mais do que o essencial. Sim. Ele trabalha ali as horas que ele tem que trabalhar, ele não entrega o que ele poderia entregar porque ele tem potencial. Sim. A libido dele não está ali mais, mas ele está ali sentando naquela cadeira porque ele está desmotivado, ele está se sentindo injustiçado, porque ele às vezes está doente e precisa de ajuda e ninguém está olhando para ele. Né? Então, todos esses movimentos de resistência, né, acabam sendo sintomas daquilo que a organização está vivendo. E é interessante, mas porque você está falando aqui de dar voz, de olhar, né? Isso para a gente também é muito caro e muito importante, né? E vendo, obviamente, o quanto que cada vez mais a gente vê iniciativas nessa direção. Porque eu acompanho muito o mercado por conta disso. E aí a gente pode ver, por exemplo, iniciativas no mundo inteiro muito focadas no desenvolvimento e nesses espaços de escuta, uma escuta neutra, né? Nesses espaços que trazem o que é inconsciente e racional, dando a eles a tamanha importância que eles merecem. Por que
assim, minha opinião, né, com relação a por que isso está acontecendo. Porque com a chegada da tecnologia e com o avanço tecnológico, que substitui e vai continuar substituindo cada vez mais muitos dos nossos trabalhos, resta aos humanos serem humanos. Sim. Então, o chamado é para a gente poder abraçar a complexidade humana. E não há nada mais complexo no ser humano que o inconsciente. Abraçar o complexo do ser humano é abraçar o inconsciente. Então, não dá para a gente desconsiderar mais o inconsciente. Seja no indivíduo, seja num grupo, seja numa organização inteira. Sim. E aí, inclusive, a gente está vendo o mundo derreter, uma ameaça de falta de emprego e de falta de comida e de aquecimento global, coisas muito graves, né? Sim. E muita gente se movimentando dentro das organizações públicas, privadas, não importa, para tentar a solução, né? Ou buscar a solução, ou contribuir minimamente para isso. Isso é um chamado para que a gente possa continuar apostando na civilização. Sim. Mesmo com o mal-estar. Em que pese o mal-estar, é o que a gente tem, né? Exato. O que a gente faz com isso? Nossas construções auxiliares. Guilherme, olha, a gente vai ter que marcar aí outras vezes, né? Espero que você possa Muito voltar, bom. porque tem muito assunto Adorei aí, o né? papo. Ai, que bom, que bom. Também muito obrigada e abriu, assim, muitas outras possibilidades e caminhos também para a gente continuar conversando. Obrigado Inclusive a a questão ambiental, que eu sei que também é cara para você, e você fala sobre isso e até desse impacto também na vida do sujeito, mas aí a gente vai embora, vocês vão procurar também o Guilherme em outros lugares. Eu queria que você deixasse aqui para gente, então, também, onde é que se você quer ser achado, né? Ah, tá bom. E onde? Bom, eu tenho um LinkedIn, que é Guilherme Becheche. Eu não sei se vai aparecer o nome, porque o Becheche é meio A gente coloca. difícil. A gente deixa o link. E o site é becheche.com. Esses são os meus 2 contatos, né? Joia. Aí tem lá e-mail e etc. Ok. E aí eu vou propor agora da gente fazer um brinde à Mente Sã. Ah, que ótimo. E um brinde a você por essa iniciativa obrigada. tão bacana. Que legal, muito obrigada. Parabéns. Saúde. Saúde. É isso aí. Então, Com pessoal, água, hein? Com isso água. é saúde mesmo. Isso aí. Vou me dar com água agora, tá cedo. Obrigada. Brincadeira, tem álcool aqui dentro. Tem um pouquinho de álcool escondido aqui. Vida louca. Então é isso, pessoal. Obrigada. Acompanhe a gente aí nas redes também, o Estúdio Leste, aqui em Santa Teresa, BH, o Vida Loucamente Sã, no YouTube, no Instagram, e vamos construir isso aqui junto também, que é isso que tem sido muito bacana. Obrigada, de novo, obrigada, Guilherme. Obrigada a você, a vocês.